Bíblico para abrir aquilo que eu quero falar, e está registrado aqui em Mateus capítulo 24, registro São Mateus fez, no capítulo 24, muito conhecido, verso 45. Jesus faz uma pergunta, e antes de fazer a pergunta de Jesus, eu queria fazer duas perguntas para a igreja. E durante esse mês inteiro eu fiquei me perguntando, aí agora é uma pergunta de Davi para Davi, eu quero expor a minha pergunta e proponho para que você se pergunte também. Para você, o serviço, ele é um meio ou ele é um fim? Eu me fiz essa pergunta por muitas vezes esse mês. Li esse capítulo durante esse mês uma dezenas de vezes. Li, reli. O que é serviço para você? O serviço, ele é um fim em si ou ele é um meio? Um meio de te levar a alguma coisa, um meio de conquistar alguma coisa, um meio de barganhar alguma coisa. E a segunda pergunta é, o porquê nós servimos? Qual é a motivação que move os nossos sentidos cognitivos para agir, para fazer, para falar, para abraçar, impresso ali no serviço? Essas duas perguntas. Eu gostei da lição quando o Chico falou aqui sobre a motivação do grupo que ergueram a Torre de Babel. O que estava por trás daquele serviço? Porque, meus amigos, sempre por trás de alguma ação humana vai ter algo que move. A gente não faz nada inconscientemente. Por trás tem alguma coisa que move. Quer que seja boa, quer que seja ruim. Jesus é convidado a olhar o templo. E quando Jesus olha o templo, a motivação de cada um era querendo que Jesus colocasse ali para fora as glórias, as riquezas, querendo meio que induzir Jesus, mostra a tua glória, agora aproveita esse momento que está olhando para o templo, para essas paredes, essas coisas gloriosas, e fala um pouco dos sinais da tua vinda, do teu reino, porque a gente quer saber mais sobre a glória, a riqueza, as motivações humanas, aquilo que mexe com o coração humano. E aí Jesus, ele aproveita aquele momento e para dizer e mostrar os sinais, o que aconteceria com uma forma de viver, como vive a humanidade, egoísta, isolada, egocêntrica, movidas pelos impulsos da riqueza e das glórias. E aí ele conta os sinais que vocês conhecem. Vai haver a guerra, rumores, pestes, fome, violência, tanta coisa. Tudo isso é consequência de um coração egoísta humano. Esses sinais da minha vinda é uma consequência de um mundo chamado pecado, de um laço rompido com o Criador, onde cada um vive agora a partir de si, do seu próprio ego, das suas vaidades, das suas paixões. E aí Jesus mostra os sinais, e Jesus ainda fala alguma coisa. Vocês que estão tão preocupados com os sinais, tão focados em escatologias, em eventos, tudo o que acontece, tudo o que se move de sobrenatural, vocês já associam a essa glória, esse reino. Vocês estão tão preocupados com isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que ele encerra e fala todos os sinais da sua vinda e da destruição do templo, ele faz a seguinte pergunta. Diante de todos os sinais, o que é mais importante é você saber uma coisa. E aí ele faz uma pergunta. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para lhe dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, encontrar fazendo tal coisa. E Jesus disse assim, vocês que estão tão focados, verso 44, vocês que estão tão focados pela hora que o Senhor vem, pois cuide, porque o dia e a hora ninguém sabe. Do jeito que vocês estão, vamos orar a Deus e pedir inspiração para a gente compreender as suas palavras
e tentar colocá-la na nossa vida. Assim como vocês estão, feche seus olhos e me acompanhe em oração. Senhor Deus e nosso Pai, nossa gratidão, nosso louvor, porque como servos, Senhor, a gente não quer estar focado em sinais, nem glórias, porque na verdade a gente quer estar focado em Jesus, em Cristo, nos seus ensinos, naquilo que de fato Ele mostrou que era importante. Estamos diante agora de uma grande profundidade, porque essas palavras foram a própria boca do Deus encarnado. E agora Ele quer instruir a igreja do século 21. Nos ajuda, Senhor, para tentarmos atravessar toda a linha cultural, toda a linha do tempo, e ir lá no fundo das palavras de Jesus para tentar extrair a vontade dEle para essa igreja hoje. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então foi essa a pergunta de Jesus. Ao invés de estar focado na escatologia, nos sinais, tudo isso é importante, legal, mas acima de qualquer coisa, é não saber quando vai chegar, mas como eu estarei quando essas coisas acontecerem. Porque, meus amigos, o bem da verdade é que o tempo vai chegar para todo mundo. O fato que Jesus vai voltar é evidente, acabou, se Ele vai vir agora. Quando serão essas coisas? Não compete a nós, o que compete é como nós estaremos quando essas coisas acontecerem. O que de fato move nossos impulsos, as nossas ações? E aí ele usa aqui duas palavrinhas: o sensato e o fiel. Sensato e fiel. No final do fechamento do sermão, do conhecido sobre as profecias da sua vinda, ele encerra, fecha aquela gavetinha e fala essas duas palavrinhas que vai abrir agora para as duas histórias, as duas parábolas que ele vem contar para ilustrar o que é mais importante do que estar fazendo previsões sobre o tempo do fim. O insensato. E logo em seguida, no capítulo 25, ele começa então a falar da parábola das 10 virgens. E todas as 10 tinham o mesmo, pelo menos ao olho nu, tinha as mesmas motivações, esperar o noivo. Sendo que daquelas 10, apenas 5 estava preparada porque continha algo, as outras 5 não. Então as outras todas adormeceram, todas dormiram quando veio o noivo. Quando chegou a hora, as que estavam preparadas porque tinham algo, elas foram ao encontro do noivo. As outras 5 que não tinham, naquela hora, naquele momento, ela tenta comprar, tenta arrumar fórmulas de arrumar, de ajeitar, que ali era representado, não, pode deixar, que ali era representado pelo azeite, não conseguiu. Porque tem coisas na nossa vida que a gente não vai adquirir de uma hora para outra. Não, mesmo que você tenha fórmulas, mesmo que você venha ter métodos, mesmo que você faça uma planilhazinha, mas se de fato você não ter internamente, você não vai conquistar, você não vai conseguir. Depois Jesus conta outra parábola. E essa parábola é onde eu quero me deter mais. Essa parábola, conhecida, como a parábola dos talentos, que muitas vezes a gente aplica apenas para querer mostrar a nossa utilidade dentro das paredes. Onde essa parábola, na verdade, nos traz das paredes e nos leva para as ruas, para as casas, para o trabalho e para onde a gente ali viver. E aí ele conta que um dia o servo chama. Um dia, o servo chama, um senhor chama os seus servos e entrega talentos para eles. A um ele entregou 5, a outro ele entrega 2, a outro ele entrega apenas 1 talento. Mas o que a gente tem que perceber nessa história é que todos receberam talentos. Talentos era uma moeda naquela época onde era utilizado como algo de muito valor.
Traduzindo de forma simples, um talento seria equivalente hoje a uns 600 mil reais, algo de muito valor. Todos receberam. Aquele que recebeu 5 talentos, de imediato o texto diz que ele correu, investiu e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2 talentos, ele investiu e recebeu. Mas aquele que recebeu apenas 1, o que é que ele fez? Ele correu para investir? Não. Para enterrar, para esconder. E ali ele guardou e ele não confiou em colocar à disposição. Daí o que aconteceu então? Um dia esse senhor veio prestar contas. E quando esse senhor veio prestar contas, aquele que havia recebido 5, o que aconteceu com ele? Ele disse, está aqui os 5 que me confiastes, multipliquei e agora eu tenho mais 5, agora eu tenho 10. Que no final das contas ele vai ficar com 11, porque lá no final da parábola Jesus pegou aquele 1 daquele outro e deu àquele que tinha 11. E depois veio o outro que tinha 3 e ganhou outros. E depois aquele outro que tinha 1 e ele fez a seguinte declaração: Senhor, me desculpe, mas eu conhecendo que és severo, que colhe aonde não plantas, que ajunta aonde não espalha, tive medo de ti, então eu escondi. Aquilo que tu me deu, eu te coloco de volta. Está aqui. Jesus olha para ele e diz, servo mau e fiel, por que você fizesse isto? Nem mesmo você teve a capacidade de pegar aquilo que eu te dei e colocar nas mãos dos banqueiros, para que quando eu voltasse, pelo menos tivesse juros. Pegou aquele talento, deu àquele que estava com 10, e agora disse, sai daqui e vai para o lago de fogo, onde haverá choros e rangers de dentes. Agora perceba, sempre nós olhamos essas parábolas assim, principalmente a do talento, focado naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nos nossos dons, nas nossas habilidades. Sempre nós olhamos e sempre queremos aplicar. Se Jesus tivesse apenas parado nesse campo de habilidades, de glórias, de riqueza, de multiplicação, ele até fala a expressão aqui de multiplicação, dava até entender, e até às vezes é compreendido pelas barganhas. Porque a gente vê pessoas motivadas pela barganha, pela troca, até tirado de contextos textos como esse, que, olhando isoladamente, dá a entender de uma multiplicação, ou seja, tem que estar sempre aumentando, adquirindo, ganhando. Então, logo, os discípulos estavam certos lá para olhar para o templo e dizer, olha Jesus, olha aqui, que glória, isso aqui o quê? É a demonstração de que esse reino está crescendo, o evangelho está expandindo. E aí quando você olha assim e vê, por exemplo, uma igreja grande, lotada, né? Uma igreja com toda completinha, olha só, o evangelho está em crescimento. Olha que os talentos eles foram multiplicados, mas nem sempre vai ser assim. Nem sempre o crescimento de números ou a quantidade de habilidade. Agora, claro, isso é compreensível, isso a gente vê que para algumas pessoas têm uma habilidade, têm uma capacidade enorme de fazer várias atividades. Isso aí a gente não descarta. Processo natural, alguns seres humanos ele têm essa habilidade, essa capacidade de desenvolver tantas coisas em tantas áreas da vida. A outros a gente percebe que de fato tem uma capacidade mais reduzida, tem suas limitações. Isso é compreendido dentro de uma comunidade. Não espere que o cara seja um super-herói, um cara que não dorme, um cara que é elétrico 24 horas, que sabe de tudo, que vai dominar. Não. Cada um, nas suas habilidades aqui, tem os seus dons, os seus talentos, dentro de uma limitação que Deus deu a cada um, a sua capacidade. Mas não é isso o foco. Aqui ele não está comparando quem tem mais ou quem tem menos. A única comparação é se ele tem o quê? O que é que ele precisa ter?
não é necessariamente ser um grande orador, ser um grande pregador, ser uma grande secretária, ser um grande cantor, um músico, um cara que domina todos os instrumentos aqui, feito Albertino. Não precisa ser um Albertino. Aqui, isso aqui não estava no pensamento quando se colocou a parábola. E o que estava em pensamento é se você está ou não colocando aquilo que foi dado a você. Se a gente levar agora para o campo da compreensão de que o maior tesouro dado por Deus a cada um de nós é o Evangelho, aquele tesouro que foi enterrado, daquele homem que pegou, saiu, vendeu tudo o que tinha, porque ele encontrou um tesouro enterrado ali, o próprio Evangelho, a palavra de Deus ali, expressa em Jesus. Quando a gente começa a entender a dimensão do que esse Evangelho representa na nossa vida, um favor imerecível que Deus está nos dando, a oportunidade de salvação, de gratidão, de graça, de recomeço, de reinício, de perdão, o sentimento de leveza que Ele proporciona, porque Ele diz: filho, eu te perdoo de todos os teus pecados que vocês cometem. Eu te dou graça, eu te dou vida. Esse tesouro do Evangelho que é colocado dentro do coração, que é dado a todos os três, fiel ou infiel, receberam. Cada um no seu número, cada um olha para si e vê a quantidade de graça que recebe. E se eu for olhar para a minha vida, eu vou dizer aqui, o cara que mais recebeu esse talento fui eu. O cara que mais recebeu essa misericórdia, porque eu não sou digno de nada. E o quanto eu vejo, o quanto Deus me abençoa, eu olho, todos os talentos do mundo não pagaria. Como é que Deus olha para um cara feito Davi, lá da Paraíba, de João Pessoa, e olha aquele homem pecador, cheio de seus pecados, cheio das suas limitações, cheio dos seus erros, cheio das suas falhas, e diz: eu te perdoo de tudo que você faz, você é livre no Evangelho, você é livre da minha graça, eu vou te abençoar com uma família linda, com uma vida boa, eu vou te abençoar com todas as coisas que você almejar, eu vou te dar. Aí o Davi, o incrédulo ali, que recebeu esse talento, essa dádiva preciosa de Deus, Deus me presenteando de tudo que eu recebo, aí eu pego todos esses talentos e enterro. Para quê? Para beneficiar a mim, a minha esposa e meus filhos. Lógicos que ela está aprendendo por aí. E ela disse que o trabalho social é uma fórmula, é um meio de se alcançar a santidade. E aí, meus amigos, se o azeite na parábola das virgens fosse um meio de conseguir um encontro para o noivo, era muito fácil, porque só era aquele que tinha distribuir, dividir e estava tudo certinho. Porque quando o noivo chegasse, todos teriam. Mas acontece que elas não arrumaram e nem iam arrumar, sabe? Porque o propósito é para mostrar, se ela de fato não tem, não vai ter nunca. Porque se de fato a nossa cabeça não virar a chave, e o serviço ser não uma prescrição para conseguir algo, e sim uma descrição para descrever quem de fato você é, você pode estar servindo o mundo todo, mas vai ser apenas uma barganha. Vai ser apenas um meio para alguns de conquistar a coroa. Para outros vai ser um meio de conquistar a evolução. Para outros vai ser um meio de salário mesmo. Porque todos os dias você vai para o seu trabalho e você está lá servindo, e você não tem nenhum vínculo com ninguém. Talvez não tenha, era para ter. Mas não tem, porque a maioria das vezes nós fazemos as coisas sempre pensando no que eu vou ter de troca. A velha e conhecida barganha, o maior erro, o maior perigo e o maior engano também. Porque muitas vezes eu vou me ver servindo sem estar servindo.
Mas quando você está com sua chave virada, o seu pensamento não é barganha, não é troca, é apenas ali uma demonstração daquilo que você é, daquilo que você faz, presente no teu DNA, um impulso sobrenatural que não tem quem te segure. Um impulso que te move de tal forma que tudo que você tem, você coloca à disposição do outro. Você fica incomodado quando está ali provando, experimentando, ou comendo, ou sentindo a sensação de paz. Você também vai querer dar para o outro, para aquele que está ao seu lado. Você não vai mais conseguir jamais e nunca comer sozinho. Andar no seu carro, só você mesmo. Ter a sua casa de 3 ou 4 suítes, só com a sua família. Ter seu objeto só com o nome, pertence a fulano. Porque é um impulso natural. E você vai fazer isso agora de livre e espontânea vontade. Quando o noivo vier, você tem. Você não comprou, você não adquiriu, você não arrumou em lugar nenhum, porque é aquilo que você tem. E agora, de livre e espontânea vontade, você está oferecendo àqueles que estão ao seu lado. Tem uma citação, quando Jesus termina essas 2 parábolas, e aí eu já parto aqui para o fim, já no verso 25, e aí o verso 21. E eu quero, por favor, que quando vocês saírem, vocês viram que lá na entrada tem uma placa linda. Uma placa não, né? Um banner não, como é que chama? Um letreiro, pronto. Um letreiro lindo, e tem esse verso que foi feito com bastante carinho, cortado à mão. Então eu quero que você aproveite lá e tire sua selfie, marque a nossa comunidade. Jesus, no verso 21 do capítulo 25, ele disse assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Olha a característica: muito bem, servo bom e fiel. A gente já entendeu aqui, na introdução de Jesus, quando ele fez a pergunta, o que era esse servo bom e fiel, né? Fiel fosse no pouco, porque eu não tenho nada a oferecer, por isso que é pouco. Diante da graça que eu recebi, eu coloquei à disposição. Do jeito que Deus me entregou algo valioso, eu dei. No final das contas, o que eu fiz aqui? Por isso que ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco. Você já se achava tão indigno, você sempre se achou tão imerecedor, e tudo que você recebeu, você deu para os outros, porque de você não pertence nada. Aí ele fala assim: sobre o muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. Que promessa maravilhosa. Fiel no pouco, fosse fiel apenas com aquilo que Deus te deu. Você recebeu perdão, você deu perdão a outras pessoas. Deus não levou em consideração a tua vida pecaminosa, os teus atos cruéis que estão aí dentro do teu coração, que muitas vezes você é cheio de uma postura cristã, mas não sabe você que Deus conhece a profundidade, o que está ali dentro dos teus pensamentos. E você recebe essa graça, mas você não consegue olhar graça na vida de quem está do teu lado, e você olha com um olhar de preconceito, de julgamento, de separação, disso, daquilo outro. Você não teve a capacidade de dar naquilo que você recebeu. É semelhante àquele rei que chegou e perdoou aquele que tinha uma dívida impagável. E aquele homem poderia trabalhar a vida inteira e jamais ia pagar o seu débito com o rei. E o rei disse: vá, você está perdoado.
E aí ele sai e se encontra com aquele outro que devia uma fração de nada. Era altamente significante. E ele não teve a capacidade de perdoar, e ele disse: joga esse homem na prisão. Mas o servo bom e fiel é aquele que recebeu e aquele que deu. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entra no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para aqueles que tiveram, para aqueles que mudaram a chave, as motivações, para aqueles que compreenderam o tamanho, a dimensão da graça, traduzido ali pelos talentos, traduzido ali por aquilo que ele recebeu. E ele recebeu e não ficou só para si, ele saiu para comemorar, para celebrar. Ele saiu com o sentimento que Zaqueu recebeu. Lembra de Zaqueu? Jesus apenas tem um encontro com Zaqueu. Zaqueu recebe ali um perdão em números, porque o cara estava ali no atolado de pecados, de crueldades, de maldades, roubando, enganando. Jesus olha para ele com um olhar de perdão. Jesus não pediu nada, Jesus não prescreveu uma listazinha de coisas que ele devia fazer. Olha, Zaqueu, a partir de hoje você vai cumprir esses mandamentos. Olha, Zaqueu, a partir de hoje você vai aprender toda a escatologia da minha volta. Isso é importante. Eu não estou descartando a importância disso aí. Eu tenho a oportunidade de estar estudando um pouco mais sobre teologia, veja a importância de cada coisa. Mas se a gente mudar a ordem dos fatores, e aí a matemática diz que não altera, mas na vida espiritual, na relação com Deus, se você mudar as ordens dos fatores, vai mudar o resultado, e completo. Se você botar as coisas, se você colocar suas motivações, o seu desejo de ir ao céu, se você colocar o desejo de uma eternidade acima do evangelho, acima do amor, se você colocar as leis acima do amor, você vai ver a bagunça religiosa que você vai fazer na sua vida. E está aí o mundo para provar isso aí. Pessoas morrendo em nome de Deus, porque a ordem dos fatores foram alteradas. Mas quando você requalificar, reprogramar as suas motivações, o senso de perdão, e quando Zaqueu entendeu o senso de perdão, o que é que Zaqueu fez? Senhor, a partir de hoje eu devolverei 4 vezes mais aquilo que eu roubei de cada um, e ainda assim passarei minha vida dedicada às outras pessoas, e dividirei tudo que eu tenho com os pobres. Jesus olha para ele e diz o quê? Hoje a salvação está aqui nessa casa, porque Zaqueu entendeu, reprogramou as suas rotas. Quando aquela mulher samaritana recebeu o inúmero peso da graça, da água viva que Jesus ofereceu, aquela mulher saiu num impulso que não olhou mais nem para trás, porque ela saiu cheia do Espírito, porque ela entendeu. Aí Jesus disse o porquê: vinde bendito do meu Pai, toma herança do reino, toma posse do meu reino, que está preparado desde a fundação do tempo. Por quê? E aí ele vem apresentar o porquê. E ele vem apresentar o porquê que chama essa igreja para tomar posse. Porque essa igreja, ela tinha uma característica que não foi perdida. E por quê? Porque tive fome e lhe deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiros e me hospedastes, estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos o Senhor? Porque, sabe por que eles não percebem? Porque era de livre e espontânea vontade, era de forma natural. Preste atenção que Jesus apresenta características diversas para as necessidades daquela época.
quais são as necessidades hoje da humanidade. A gente vive, embora num país da sua identidade sexual. E eu fiquei olhando para a pessoa que estava por dentro daquele corpo. E eu não quero entrar aqui eu só quero falar sobre a pessoa. Deixo o mérito para quem se interessar no assunto. Eu vejo as pessoas. E eu sempre vejo Jesus dizendo: todo aquele que vai a mim, de forma alguma eu jogarei fora. Para mim eu fico até aí. Eu vejo Jesus dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu fico até aí. Aquilo que está além da minha compreensão, eu não vou pisar nesse campo. Eu vejo Jesus dizendo que trigo e joio precisa crescer juntos, porque só quem tem é digno de tirar ou de separar é Ele. Eu fico por aí. E eu fico pensando como líder de igreja, como é que eu posso chegar para esses necessitados do século 21? Para essas pessoas que estão doentes mentalmente falando, para esses oprimidos que estão sendo oprimidos pela religiosidade, por não aceitar, pela discriminação, por tanta coisa que acontece nesse mundo. E a gente se depara num contexto onde as pessoas estão necessitando. E o Filho do Homem, quando vier, quando chamar para a sua direita, vai chamar os servos que estiveram aqui, dando aquilo que ele recebeu em favor das outras pessoas, se colocando à disposição de Deus para salvar pessoas. E isso vai ser de forma espontânea, natural. Eu quero encerrar. Pode mostrar a imagem. Já falei 2 vezes que eu quero encerrar, mas agora é para valer. Quem conhece a história de Irena? Ela é uma polona que viveu na época da opressão, na Segunda Guerra Mundial, onde as tropas de Hitler invadiram, e ela era uma assistente social. E ela, motivada pelo impulso de salvar pessoas, ela começou a capturar mulheres judias e crianças. E ela utilizava de todos os meios que estavam ao seu alcance, tudo que ela via. Ela pensava: como eu vou salvar essas pessoas? E ela conseguiu coletar inúmeras pessoas. Quando ela estava chegando mais ou menos em 800 pessoas, as tropas nazistas descobriram, chamaram ela para um julgamento. E ela disse que não iria abrir mão da missão de salvar os judeus da opressão, da guerra. Eles fizeram a seguinte declaração: beleza, quebraram os ossos dos pés e das pernas da Irena. Sabe o que é que ela disse? Ela disse assim: quebraram meus ossos. Eu vou ler a frase dela. Olha que frase linda. Como eu fiquei motivado quando ela disse isso aí. Quebraram meus ossos, quebraram minhas pernas, mas não quebraram minha motivação de salvar pessoas. E ela continuou até completar 1.100 pessoas judias que foram salvas por ela. Os nazistas, quando prenderam novamente e torturaram, tinha uma seguinte frase no seu colchão: Jesus, com toda misericórdia, eu confio no Senhor. Jesus, com toda misericórdia, eu confio no Senhor. Essa outra história, talvez você conheça, tem filme, Oscar Schindler. Oscar Schindler, que todos conhecem, né? Um alemão que também lutou em favor das pessoas. Um homem rico, financeiramente falando, mas a sua maior riqueza era a sua forma como ele entendia o Evangelho. E Schindler, ele colocou tudo o que ele tinha à disposição de salvar pessoas. E Schindler começou então a vender os seus bens e começar a comprar os presos que iriam ser torturados e mortos.
E começou a comprar e guardar, e comprar e guardar. E quando a guerra acabou, o Oscar Schindler, ele foi convidado, porque aqueles que tinham salvo por eles e todos os seus operários que trabalhavam para ele, foi fazer uma homenagem. E quando foi fazer a homenagem, que ele viu a inúmeras pessoas que ele havia salvo, aproximadamente 2.500 pessoas, ele recebe um anel, e um anel tinha a seguinte declaração judaica, que dizia: salvar uma pessoa é como salvar o mundo inteiro. E ele entendeu que aquilo que ele tinha feito, ele ainda achou pouco. E ele começa a chorar quando ele olha que ainda percebeu que tinha restado um carro. E ele disse: eu podia ter vendido esse carro, porque eu tinha comprado mais 10 pessoas. Tinha salvo mais 10 pessoas. Depois ele olhou um anel de ouro. Ele disse: eu poderia ter vendido esse anel, porque tinha salvo mais 2 pessoas. Eu fiz pouco. Agora, por que Schindler fez pouco? Porque ele entendeu a dimensão no reino. Ele não contabilizava. Quando Deus entra através do Evangelho da graça e muda a tua chave, você se desenvolve de tal forma que não faz contabilidade. Você não vai calcular o quanto você deve devolver do seu dízimo. Você não vai calcular o quanto de tempo, de hora que você gastou pela igreja. Você não vai ficar fazendo constatações, porque o Evangelho entra de tal forma que te deixa motivado a viver de forma natural. E Deus vai fazer: vinde bendito do meu Pai. E você vai olhar: quando foi, Senhor? Eu não percebi que fiz nada disso. Porque você fosse fiel no pouco, e sobre o muito te darei. Entra agora na posse do teu reino. Você não fica mais preocupado com escatologia, com tempos, sentimento de culpa, sentimento de medo. Você agora vai viver o Evangelho. E a minha oração nessa manhã, o meu desejo, é que a pergunta que eu fiz lá atrás, ela venha talvez trazer um novo significado para você. Talvez você tenha trabalhado, se dedicado às atividades dessa igreja, motivado por tanta coisa, por barganha, por troca. Talvez você encare o serviço apenas como um meio. Mas o convite de Deus nessa manhã é que você mude a chave. Vida de serviço. Existe o serviço coletivo. Para que essa festa acontecesse, centenas de pessoas, centenas não, dezenas de pessoas trabalharam. Tem pessoas nesse momento agora lá na hamburgueria do Zé trabalhando. Tem pessoas que estavam ontem à noite aqui. Tem pessoas que durante a semana estavam ensaiando. Tem pessoas que estão aqui preparando as mídias. Tem pessoas que estavam ali no computadores preparando todo o material. Então existe uma coletividade. Somos convidados a trabalhar em coletividade. E também somos convidados a trabalhar no individualismo. Mas, meus amigos, que esse trabalho seja movido pelo espírito de graça, de gratidão. E é esse o meu convite, a minha oração. E se você quiser se juntar comigo em oração, convido você, assim como você está, para orar comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que esse seja o nosso espírito, o espírito de alguém que foi transformado pelo Evangelho, do espírito de alguém que recebeu essa graça imerecida na nossa vida. E uma vez recebida, Senhor, nós queremos de forma natural agora dar para as outras pessoas. A gente deve ter e desenvolver a partir de um espírito transformado, uma vida impulsionando tudo em favor de outras pessoas. Ajuda essa igreja a perceber isso na nossa vida. Amém, Senhor. Vamos finalizar cantando essa música? Estou aqui.